remédios que a gente toma de modo contínuo? Isso aí. São, na verdade, padre, prevenção. Prevenção. Então, por exemplo, você tem a pressão alta, você não sente nada, mas você toma um remédio para aquela pressão subir, você não tem um AVC, não tem um infarto. Seu colesterol é alto, você não sente nada. O açúcar, então várias doenças acontecem isso. Na verdade, a gente não tem sintomas dessas doenças, mas elas existem. Elas existem, causam cronicamente um problema que pode levar até a morte. Doutor, cronicamente. Então, a gente pode chamar isso de tratamento crônico ou não? Isso. E, na verdade, padre, é confuso. Quando a gente entende a história, a gente consegue entender porque as pessoas têm muita dúvida. Para você ter ideia, a questão de medir a pressão é do início de 1907. É muito pouco tempo. É pouco tempo, né? Ninguém sabia a pressão antes. Ninguém sabia a pressão, não tinha um aparelho. Não tinha. Foi um médico que começou a analisar aquela questão dos batimentos. Por isso que o médico... Hoje já tem aparelho eletrônico, né? Que é até mais fácil. Ele ouve e vê o batimento. Além disso, os remédios são da década de 40. Remédio para controle de pressão. Antes não existia. Então, não tinha, a pessoa começou a medir a pressão, a aferir a pressão, mas não tinha o que fazer com ela alta ou baixa. Não sabia. Então, o que acontece? Quando a gente olha também, olhando pelo outro lado, a expectativa de vida da população na década de 40 era baixíssima. Era 40, 50 anos. Até um jornal que viralizou, né? Uma velhinha de 40 e poucos anos. É verdade. Então, na verdade, tudo isso melhorou a nossa qualidade de vida, mas trouxe um hábito que traz uma série de questionamentos, né? Eu recebo muito no canal que o senhor falou do YouTube, isso a pessoa é da indústria farmacêutica, é porque ganha dinheiro vendendo produto, né? Aí eu costumo Tem muita teoria da conspiração em volta disso também, né? Muita teoria. O que é que a gente tem que usar? O bom senso. O que é o bom senso? Existem doenças que realmente elas não dão sintoma e já está comprovado cientificamente que elas podem matar. Sei. Existe, mas não é uma coisa... Invenção. Ela existe. Ela existe. Você mede a pressão, está lá alto. Você mede a glicose, está lá. Está lá alto. Só que o que acontece? Imagine você dá um remédio para alguém que não está sentindo nada. Quando você está com dor, você toma um remédio, todo mundo vai, né? E além disso, você dizer que esse remédio vai ter que ser usado durante toda a vida. Então, isso causou muito questionamento. E eu gosto de encaixar esse tema do remédio quando a gente fala da vacina, a mesma coisa. É verdade. Imagine que também é muito recente a questão da vacina, você aplicar um agente infeccioso, que antigamente era assim, no braço de alguém que não tem doença nenhuma para evitar que ela pegue a doença. Então, a varíola foi assim, né? Um paradoxo, né? É muito estranho, né? Tanto que teve revolta da vacina, tudo isso. Né? Só que o que acontece? Hoje em dia a gente tem um corpo de evidência científica que é o quê? Isso é feito desde a década de 40. Os remédios, a gente está dando esse exemplo, mas também o AS que previne o AVC. A aspirina é uma coisa antiga, né? É dessa época também, década de 30, né? E junto com isso, o que aconteceu? A gente vive no mundo capitalista, gostando ou não gostando, né? As indústrias, elas fizeram o seguinte, opa, uma coisa dá certo, eu vou investir nesses estudos científicos, comparar dois grupos, se uma pessoa não tomar aspirina e outra tomar, quem vai ter mais AVC? Isso. Se uma pessoa controlar a pressão e outra não tomar, qual vai ser? E a ciência, a linguagem dela é isso, são os números. E começou a ver que, comparando dois grupos, o grupo que controlava a pressão morria menos. Morria menos. Morria menos. Então, eu falo assim, pressão, colesterol, o diabetes, né? A questão do AS que a gente falou, os remédios de convulsão, né? Que também da década de 40, né? Todos esses, eles fizeram o quê? Revolucionaram a medicina. Claro que... Aumentaram a expectativa de vida. Aumentou a expectativa de vida. É uma coisa gritante, a gente percebe, né? Quem tem pressão alta e não controla, morre mais cedo. AVC, infarto. Eu não sei o senhor, mas minha história de familiar, só para o senhor ter ideia como isso é forte. Meus avós, todos morreram perto de 70 anos de idade. Olha, ninguém chegou, ninguém passava, 60 e poucos anos. Novos. Mesma doença, infarto, AVC e tal. Minha família agora, eu que sou neurocirurgião, minha irmã é anestesista e outra advogada. Todos hipertensos tomando remédio antes dos 40 anos de idade. Ou seja, tem um fator genético, né? Genético, Minhas irmãs são magras, eu ainda estava gordinho, né? Mas assim, o fator genético e a raça negra, né? O negro tem uma incidência maior. E minha família de pressão alta. Geneticamente, olha, eu não sabia disso, olha que coisa. Só que é isso, a gente evoluiu como ser humano numa sociedade que a gente vivia há pouco tempo. Então, que às vezes nem chegava a apresentar o sintoma, o problema. Genes, tudo isso, né? É verdade. Então a gente começa a ver isso da pressão alta, colesterol e o açúcar, a gente começa a ver isso também relacionado ao câncer, que as pessoas falam assim, tá todo mundo tendo câncer. A indústria do câncer, não sei. Isso, é a mesma coisa, a gente está vivendo mais do que nunca. Então você percebe o seguinte, tem que ter medo de usar remédio, tá certíssimo, tem que ter medo. Então, tem que ter medo. Esse é o problema, porque... O natural, o normal, não seria a gente tomar nenhum remédio. Isso. Seria se alimentar bem. Isso. Não seria tomar. Mas tem esses remédios que são inevitáveis. Inevitável. Tanto que quando brincam comigo, falam assim, o homem das cavernas, o homem antigamente não tomava nada. Eu vivia há quanto tempo? 20 anos. Então, assim, a gente tem que olhar racionalmente o seguinte, aí tem um outro lado da moeda. Qual o outro lado da moeda? Você tem pessoas, e eu brinco com o paciente, eu tenho o extremo, ou aquele que morre de medo de qualquer remédio, e o exagerado, que é remédio para tudo. Hipocondríaco, né? E aí ele começa a tomar remédio para dor, sei que sua população
tem muita terceira idade, sai tomando sem orientação qualquer médica, anti-inflamatório. que é gravíssimo anti-inflamatório. Anti-inflamatório não pode ser tomado muito durante muito tempo. Não pode. A gente está falando antes um pouquinho até de transplante. A principal causa de transplante é o paracetamol. É assustador. Você tá brincando? No mundo. As pessoas... Paracetamol é o Tilenol, esses remédios, A pessoa sai tomando. Ela está com dor, melhora a dor. Aí ela, pronto, acha que é como se fosse um remédio desse. Eu falo, não. Os anti-inflamatórios, os analgésicos, eles foram estudados para curto período. Não é para você ficar tomando todo Agora, dia. então tem remédios que são usados para curto período. Agora, tem remédios específicos que podem ser usados a vida toda. Perfeito. E não é isento de risco. Entendi. Tudo tem risco. Às vezes o paciente fala, Júlio, eu preciso tomar remédio de pressão a vida inteira, não vai me dar problema. Eu fiz, negativo. Você vai ter que ter um acompanhamento médico, porque qualquer remédio é o quê? Uma droga. Como qualquer droga, no cálculo da gente, risco versus benefício, é melhor você tomar quando você tem a pressão alta e o médico vai controlar. Por exemplo, diurético. O que eu tomo é diurético. É chato, você vai fazer xixi mais vezes. Mais vezes, é verdade. Não tem jeito, né? Você tem que controlar. Por exemplo, eu reduzi meu peso, aí a pressão começou a cair um pouco, aí você tem que conversar para ver se vai reduzir a dose. E equalizar as doses também, né? Com certeza. E além disso, tudo que a gente toma, alimento e as drogas em especial, são metabolizados no fígado. Então, qualquer pessoa que toma remédio para pressão, o que quer que seja, tem que conversar com o médico. Precisa ver a função do fígado, como é que estão meus rins, porque você toma aquele remédio, ele é metabolizado em algum local para ser excretado. E rim e fígado tem um papel muito importante. Então, sempre tem que pesar isso. Agora, claro que esses remédios de uso contínuo, eles são feitos e são pensados para não sobrecarregar muito o organismo. Perfeito. Né? Perfeito. Eles não são um remédio que vai, de repente, ter uma ação muito grande sobre fígado. O que acontece? Até a gente fazendo o paralelo da vacina, que a memória de todo mundo está bem recente, né? Você faz o seguinte, você faz um estudo com milhares de pessoas. E você começa a perceber que o ser humano ele tem um comportamento parecido. A gente chama isso de curva de normalidade. Então, a média das pessoas, elas conseguem resistir a uma dose de remédio que a gente diz, a dose máxima, a dose mínima para funcionar. Só que, claro que vão existir exceções. Então, tem pessoas que são mais sensíveis. Se eu der exemplo da dipirona. Tem gente que toma dipirona, passa mal, tem alergia à dipirona. Então, né? e tem gente que já tomou dipirona e já ficou teve choque anafilático. Pode acontecer, né? A vacina, que é o que a gente está debatendo, para você ter ideia, foi mais dose aplicada de vacina do que habitantes na Terra. Foram bilhões de doses aplicadas da vacina. Claro que teve reação adversa, teve gente... Algum momento tem que ter, alguma coisa tem. Risco existe, só que, como tudo na ciência, a gente faz o cálculo risco versus benefício e vão ter pessoas que nessa curva de normalidade vão estar ali na exceção. Por isso que é importante o profissional de saúde para você avaliar. Isso que é do profissional de saúde. Essa coisa de trocar de médico também durante um tratamento é muito complicado, não é? Muito complicado. E você está fazendo pressão alta, diabetes, aí você troca de médico no meio. E aí começa todo um processo do início. Do início. É bem comum isso. E ainda tem o seguinte, assim, a gente está falando de relação médico-paciente, que às vezes é difícil. O padre, o senhor deve ter também muito isso, né? Às vezes você tem profissionais que são ultra competentes, mas não gera tanta empatia nas pessoas, então, mas ele é competente. Aí eu, às vezes, encaminho para o profissional e falo assim, você não quer um amigo, não, você quer um médico. Eu sou simpático, mas ele é melhor do que eu nisso, né? Então, assim, você tem que ter o bom senso do seguinte, tem que ter um profissional te acompanhando. Às vezes, o fator que você não gostou, troca, não tem problema nenhum, você vai ser um acompanhamento a longo prazo, mas não pode ficar sem ninguém. Porque às vezes o paciente, ele vai e aí ele mistura a falta de empatia ou porque ele não gostou do profissional, como se o tratamento tivesse errado. E para os remédios de pressão é o mais comum da gente ver, pressão, açúcar... Agora, essa coisa nós temos vários medicamentos para pressão, para diabetes, a gente tem vários medicamentos. Existe também essa necessidade, num tratamento profilático dessa forma, haver a troca de medicamentos por causa desse negócio do corpo, às vezes, ele, de repente, se acostumar e tal, aquela coisa ou não? Às vezes existe. O que é que vai acontecer? Por exemplo, eu estava dando exemplo da minha pressão. Você começa a tomar o remédio e não sabe como o corpo vai agir. Controlar a pressão, ótimo, você mantém. Pressão é uma coisa boa porque os remédios que funcionam, você pode ter muito ou menos dinheiro, são baratos, simples, você pega no posto, né? É grátis até. Então, você consegue muitas medicações. Por outro lado... Tem paciente que, como deu meu exemplo, eu perdi peso, mudou meu corpo. Né? Então, a dose teve que diminuir. Ou então, você ganhou peso, você envelheceu. Então, esse acompanhamento próximo é muito importante. E, além disso, padre, tem as outras coisas que a gente sabe também, que é o seguinte, nada disso vai substituir os hábitos saudáveis. Não exclui. Comer bem. Se alimentar bem. Dormir. O senhor tem até a trindade. Você tinha a trindade. Você que falou. Dormir bem, comer bem e exercício. E exercício, do cérebro e do corpo. Do cérebro e do corpo. Aqui, gente, muito interessante. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você tem dor ou febre, você toma o quê? Tem um